irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveito que vocês estão em pé para convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Hoje eu vou fazer questão de ler esse texto. Semana passada nós lemos o mesmo texto, só que no Evangelho sinóptico de Mateus. Hoje nós vamos ver como é que Marcos, ele traz esta oferta da viúva pobre, já que nós estamos falando sobre finanças e sobre o princípio da generosidade atrelada à liberalidade. Marcos capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. São 4 versículos e nós vamos ler juntos, tá bom? Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e nós vamos terminar no 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Verso 44. Porque todos ali depositaram o que Vamos então orar agradecendo a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito neste tempo. Te louvamos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Enaltecemos o teu santo nome e pedimos a inspiração do teu Espírito Santo em tudo que vamos tratar aqui nesta noite, para que o teu nome seja glorificado. Abre a nossa mente, nosso coração, abençoe os nossos irmãos que já estão conosco no nosso templo sede, aqui em Francisco Morato. Também abençoe aqueles que posteriormente haverão de receber esta palavra por meio das vias sociais, das redes sociais. Continua confirmando a boa obra das tuas mãos na nossa vida, nos dando um espírito generoso, um espírito de liberalidade, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome assento. Alegria poder receber hoje aqui os irmãos do Jardim Olga e também os nossos irmãos da Rua 24. Que Deus abençoe o pastor José Luiz, o pastor Maércio e os nossos irmãos que nos honram com a sua presença nessa noite. Não é sempre que eu faço questão que os irmãos venham, mas eu já estava com saudade de vocês, então pedi ao pastor Carlos que convidasse vocês para que pudessem estar adorando a Deus conosco. Para vocês que estão chegando agora e que ainda não acompanharam a nossa ministração, nós estamos falando há cerca de pelo menos 2 semanas, né, Wesley? Acho que um pouquinho mais, sobre os princípios espirituais que estão atrelados às nossas finanças. Eu tenho buscado trazer uma orientação à luz da Bíblia de como nós devemos administrar melhor as nossas finanças. Até porque a questão financeira
talvez seja uma das partes mais sensíveis do nosso cotidiano. Quando a gente não consegue entender isso, a gente vive enfrentando crises. Entra crise, sai crise e a gente não melhora. Não é? A má administração financeira, ela também tem sido a responsável pela frieza espiritual de muitas pessoas. Ela também tem sido a derrota de muitos casamentos. Aliás, no mundo jurídico, para os advogados que militam na área de família, tem um ditado muito forte entre os operadores do direito, que normalmente afirmam que quando acaba o dinheiro, o amor sai pela janela. Nunca se viu um tempo em que os casamentos estão tão banalizados. Então, o véu das noivas cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. E é com essa ideia de trazer esses esclarecimentos à luz da Bíblia que nós estamos já há algumas semanas ministrando sobre as questões das finanças. Isso muitas das vezes soa mal para os ouvidos de alguns, não é? Não as pessoas de bem, mas aqueles que normalmente estão apegados e presos ao dinheiro. Não, mas vai falar de dinheiro novamente? Sim, nós precisamos falar disso, porque o dinheiro, ele movimenta todas as estruturas da nossa vida. E a ideia aqui é orientar você a administrar o seu dinheiro de maneira que a bênção de Deus, que segundo escreve Salomão no capítulo 10, verso 22, ela enriquece e não acrescenta dores. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas endividadas. Recentemente, um irmão que eu tive a oportunidade de pastorear me ligou, Esther, dizendo: pastor, me ajuda. O que aconteceu, fulano? Pastor, eu estou numa prova, eu entrei numa luta que eu não consigo sair dela. Falei: o que foi? Eu peguei dinheiro emprestado de um agiota. Quando você vê um crente tomar o dinheiro emprestado de um agiota, é porque ele está doente. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque crente não se ergue na vida espiritual para tomar emprestado. Aliás, a Bíblia faz uma observação extremamente severa de que você não deve emprestar e deve evitar tomar emprestado, sob pena de você amargar um dissabor desnecessário para a sua vida. Então, feitas essas considerações, somente para esclarecer os que estão chegando agora, nós temos falado aqui aos irmãos, não é? Que na Bíblia a generosidade é um princípio fundamental, que nós também podemos tratar como estilo de vida do cristão, visto como uma expressão de amor a Deus e uma forma de refletir o seu caráter, especialmente através do dom de Jesus. Então, nós mostramos, dentro de um contexto bastante atualizado da leitura que fizemos, que o coração generoso, ele dá com alegria. O coração que é generoso, ele dá com alegria. Isso é um reflexo do caráter de Deus. Paulo escreve no capítulo 9, verso 27, que Deus ama aquele que dá com alegria. Uma vez que a generosidade, ela é uma expressão do caráter de Deus, e eu costumo dizer que é um atributo de Deus, aquilo que nós na teologia pós-moderna chamamos de atributo comunicável. Todas as vezes que nós estendemos a nossa mão e exercitamos o princípio da generosidade, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Então a generosidade, entre outras coisas, ela envolve dar daquilo que se tem, independentemente das posses, não é? Ou da nossa condição. É não visar apenas o próprio benefício, mas sim auxiliar quem precisa e honrar as pessoas. Eu fiz aqui uma afirmação imperativa na última terça-feira,
que a generosidade atrelada à liberalidade, ela tem pelo menos 4 pilares importantes. O que significa generosidade na luz da Bíblia? Ela significa o reflexo do caráter divino. Todas as vezes que você olhar para uma pessoa generosa, você pode perceber que ela tem intimidade com Deus, porque isso é resultado daquilo que ela vê no amor de Deus. O maior exemplo de generosidade está na própria Bíblia. João 3,16, que é a carta áurea do cristão convertido, lá expressa o sentimento de generosidade do próprio Deus para conosco, não é? Ele diz lá no João, verbaliza isso no verso 16 do Evangelho, no seu capítulo 3, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma manifestação de generosidade. E por que eu estou afirmando isso? Porque o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 da carta que ele escreve aos Romanos, no verso 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Paulo continua dizendo no mesmo livro de Romanos, agora no capítulo 6, no verso 23, ele faz uma afirmação imperativa, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom generoso, o dom manifesto em bondade de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todas as vezes que nós ouvirmos a palavra generosidade atrelada à liberalidade, precisamos trazer em mente que a generosidade nada mais é do que o reflexo na nossa vida do caráter divino. Uma outra coisa interessante que precisa se destacar na vida daqueles que são generosos e têm o entendimento do princípio da generosidade é entender que este é um estilo de vida. Ser generoso é viver um estilo de vida. E o que é viver um estilo de vida? Não é moldar a sua vida nos padrões mundanos, é moldar a sua vida nos padrões espirituais. Isso significa dizer que nós precisamos aprender o princípio do contentamento. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente consumista. Hoje não é interessante o ser, o interessante é o ter. Quanto mais eu tenho, mais eu chamo a atenção. Não é muito difícil de se ver quando a gente vai para as redes sociais ou para os meios de comunicação televisiva, por exemplo, a gente vê aquilo que hoje a sociedade pós-moderna chama de ostentação. Carregar um cordão com uma medalha no peito é uma forma de mostrar ostentação. A juventude está de fato embriagada por esses movimentos, por segmentos que mostram muito dinheiro, muita ostentação, muita riqueza, esquecendo-se que isto é passageiro, e parece que esse comportamento também vai contaminando aqueles que foram chamados para o exercício da vida espiritual e o princípio de viver a vida com contentamento. Olhe para você, olhe para a sua história, olha da onde você veio, olha da onde Deus te tirou, e até agora você está de pé. Até agora Deus tem sustentado você, até agora Deus tem dado emprego para você, até agora não faltou pão na tua mesa, até agora não faltou o recurso na tua casa, as tuas contas estão sendo pagas dentro da sua organização, dentro da sua capacidade de administrar. Isso significa dizer o quê? Que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Independente do seu comportamento, Deus não quer que você o adore por aquilo que Ele está lhe dando. Deus quer que você o reconheça e o adore por aquilo que Ele é na sua vida. Então esse é um princípio. Quando eu adoto um estilo de vida, não baseado no que o mundo está dizendo, não baseado no que a sociedade consumista está ensinando, mas eu adoto um estilo de vida no ambiente do contentamento, eu não vivo crise. Por quê? Porque quando
quando a crise chegar, eu estarei preparado para enfrentá-la de acordo não com a projeção do mercado, não de acordo com aquilo que os economistas vão dizer, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim. É o princípio de viver o contentamento. Aí está atrelado a forma que você planeja as suas finanças, está atrelado à forma como você distribui as suas finanças, está atrelado à forma como você administra aquilo que Deus lhe deu. Quando você faz isso, você adota um estilo de vida. O que é que nós estamos vendo agora neste tempo? A pessoa, a irmã Isabel, ganha 1.000 e ela consegue gastar 5.000 no cartão. Mas como é que pode alguém que ganha 1.000 gastar 5.000? Aí vive pendurado, é carnê da Casas Bahia, carnê da Pernambucana, é 50 cartão dentro da carteira. Irmão, você só tem 2 mãos, você não precisa mais do que 2 cartão, é o suficiente para... Não, pastor, mas tem que ter, porque se der algum problema, aí quando dá o problema, aí a gente vai para o vício, porque nós estamos viciados a um sistema consumista, e isso é uma imposição do próprio mercado financeiro. Olha que coisa interessante, as pessoas, elas só estão bem quando elas estão satisfeitas, e tem muitas das vezes que a gente acaba não administrando o nosso dinheiro e fazendo um uso equivocado dele, gastando com aquilo que não se precisa gastar, comprando aquilo que não precisa comprar. Você já fez uma experiência? Chega lá na tua casa hoje, ou amanhã, ou na sexta-feira, as mulheres, quando for fazer a limpeza, abre lá o teu armário, vê quantas vasilhas tem lá que você ainda não usou. Irmã, você está esperando o quê? Não, pastor, estou esperando uma data especial. Daqui a pouco Jesus vem, a data especial passa e a vasilha vai ficar para o anticristo. Irmão, usa aquilo que Deus te deu agora, viva com contentamento e Deus vai abençoar a tua vida e vai glorificar o nome de Jesus. Não é aqui não, não é aqui não, é numas igrejas que eu conheço por aí. A irmã tem o conjunto de xícara que está 10 anos dentro da caixa. Não, pastor, eu não posso usar, porque isso aqui é só para uma ocasião especial. Toma cuidado, porque você não tem o controle da sua vida. Pode ser que o teu Senhor venha ainda hoje, e se ele vier, é aquela parábola de Jesus para aquele rico insensato: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado? Você vai dizer para Deus que você tem xícara? Deus não precisa de xícara, Deus não usa prato, Deus não usa talher, isso foi feito para você. Use e alegre o teu coração, não com os de fora, alegre o teu coração com aqueles que são de dentro, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Adote um estilo de vida que se coadune com aquilo que a generosidade, que é um atributo de Deus comunicável na sua vida, estabelece como princípio para se viver bem. E aí você vai ver que o seu dinheiro vai aumentar. Você vai ver que as suas contas passaram a ser controladas. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, irmão João. Eu já tive o nome sujo. Eu já tive o nome no SPC. O problema não é ter o nome sujo, porque qualquer um de nós dá uma tropeçada. Ninguém aqui é perfeito, ou tem aqui algum paladino da moralidade que nunca teve um problema financeiro? Só se for muito rico, e tem que ser muito rico, porque todos nós enfrentamos distúrbios, todos nós enfrentamos crises, todos nós enfrentamos atropelos. Para os maridos, escute aqui: quando a tua mulher falar para você, me ouça, deixa de ser ranzinza, rapaz. Ouça a mulher pelo menos uma vez na vida, porque se você não ouvir, depois você vai pagar o preço. Sabe aquela conversa que a mulher sabe como conversar, Davi? Ela chega no pé do ouvido: é melhor você não fazer isso. Rapaz, isso é uma sentença, irmão. Aí o machão: não, mas quem manda sou eu. Então, quem manda é você, então pague a conta também. Só que quando você faz a conta e não dá certo, quem paga não é você, quem paga é a tua família. Viva com contentamento com aquilo que Deus colocou na tua mão, e Deus é poderoso para fazer prosperar a tua vida espiritual. Então, esses princípios, eles são necessários para que nós construamos um equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio.
Irmão, Deus quer que você venha para a igreja para adorar Ele. Ramon, Deus quer que a gente venha para a igreja para levantar a mão, para se alegrar, para manifestar o poder de Deus na nossa vida. Agora a gente chega na igreja com cara de maracujá de gaveta, cara de giló. O que está acontecendo? Pastor, estou endividado. Pastor, estou na prova. Está na prova porque você não vigiou. Deus está dizendo para você: entenda o princípio da generosidade atrelada à liberalidade, e você vai refletir o caráter de Deus na sua vida através deste comportamento. Não só isso, você vai adotar um estilo de vida. Aí o ímpio vai dizer para você, ou aquele avarento, que o avarento é um problema na nossa vida, ele vai dizer: o que você está fazendo? Está fazendo algum esquema? Não preciso fazer esquema. Eu vivo aquilo que prego e prego aquilo que vivo. O salmista Davi diz lá no Salmo 37, pastor Davi, se não me falha a memória, versos 5, 6, você vai depois olhar lá, ele diz assim: fui moço, hoje sou velho. Ele está falando de vida, ele está falando de experiência, ele está falando de experimentar, ter e não ter. E ele está dizendo assim: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Davi está dizendo? O crente que vive manifestando o caráter de Deus na ambiência da generosidade não precisa ficar com o chapéu estendido. Deus é poderoso para honrar a tua fé e confirmar a boa obra das suas mãos. Dá uma olhada aí para o teu irmão, que isso aqui é pedagógico, não é? É didático. Diga aí para ele: aprenda. Mas me ajude aí, irmão, que vocês estão mais cansados do que eu. Diga para ele aí: aprenda a viver com contentamento. Irmão, tenha contentamento naquilo que Deus te deu. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso sonhar? Sonhe muito, deseje muito. Senhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero uma faculdade melhor. Mas aprenda a viver um dia de cada vez, porque Deus vai honrar a tua fé, vai glorificar o nome de Jesus. E se o desejo do seu coração for projeto de Deus, não tem Satanás que amarre, não tem crise que atrapalhe, não tem demônio devorador, destruidor, migador, cortador que possa parar o projeto de Deus na sua vida. Mas viva com contentamento. Adote, diga comigo assim: adote um estilo de vida que reflita Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Um dia eu passei uma prova, e eu gosto muito de contar as minhas experiências, né? Fazendo faculdade, pagando financiamento, deu uma atrapalhada. Eu me lembro que naquele tempo tinha uma instituição financeira chamada Banco Real, Valdir. E aí, numa segunda-feira, eu trabalhava na Avenida Angélica, e a minha agência era perto do escritório onde eu trabalhava. E eu já estava com a corda no pescoço. E eu tinha um carrinho, um Golzinho 94, que era álcool. E eu precisava abastecer o carro. E praticamente o salário já estava, Isabel, comprometida com todas as despesas que eu tinha. Eu tinha que almoçar no serviço, pagava lá no restaurante de 15 em 15 dias. Aí eu fui no banco. E eu lutei, irmãos. Pensa num obreiro que lutou. Lutei para não ir na agência para pegar o bendito talão de cheque. Mas é uma tentação esse negócio. Cheguei lá, naquele tempo você pegava o talão de cheque no balcão ao lado dos caixas. Fui lá, dei o meu cartão, falei: preciso de um talão de cheque. E o Banco Real, ele tinha um procedimento de fazer talão de cheque de 20 e 30 folhas. Você pedia e depois ia retirar. Aí com 2, 3 dias eu fui lá, Aguinaldo, retirar. Aí, quando eu saí da agência bancária, em frente à agência bancária, na Avenida Angélica, está lá até hoje, tem um posto Petrobras. Eu olhei para o ponteiro do carro na reserva da reserva da reserva, estava no sopro. Aí, rapaz, quando eu olho para o lado direito, saindo da agência, tem lá: abasteça e pague com 30 dias. Falei: estou dentro. Terra.
sem um tostão de réis na conta. Estava no limite. E coisa terrível é usar limite de banco e de cartão de crédito. Aí falei para o frentista, pastor Cleverson, enche esse negócio aí, varão. Esse cheque aí é para 30 dias mesmo, ainda dando uma de valente. Vocês não vão depositar o meu cheque antes não, né? Não, rapaz, aqui é cadastrado. Você vai ali, faz um cadastrozinho ali e tal, e a gente vai colocar. Aí pegou aqueles, eu tenho raiva daqueles post-it. Sabe aqueles post-it que você gosta? Você pode ver que eu não ando com post-it, eu tenho pavor de post-it, Esther. Aí ele foi lá e colocou a data e a data quando ia cair o cheque. Mas se parasse só naquele cheque, estava tudo bem. O problema é que daqui 5 dias eu voltei de novo. E quando eu percebi, o meu talão de cheque já tinha ficado no posto. E aí, pastor Juscelino, começa o problema que tira o sono da gente. Começou a cair o cheque. E os cheques começaram a voltar. Que vergonha. Para um obreiro. Aí, de repente, um dia eu estou lá no escritório, né? A gente tinha mania, Isa, de colocar o telefone fazendo graça, né? Quando a gente não sabe administrar aquilo que Deus dá, a gente ainda quer fazer graça ainda, né? Colocava o telefone, coloquei o telefone do escritório. Aí liga o dono do posto lá do escritório, procurando pelo nome, e perguntando, o Davi trabalha aí? Aí a secretária, está lá com a gente até hoje, a Neiva, falou, trabalha, mas ele não está. Quem gostaria de falar com ele? Não, diga que é o Leal do Banco Real. Nunca esqueci o nome desse senhor. Quando eu cheguei lá, a Neiva falou, o tal de seu Leal lá, gerente do Banco Real, ligou para você. Aí eu corri, fui lá, naquele tempo ainda não tinha essa tecnologia que tem hoje de celular, você tinha que ir na agência buscar o extrato. Quando eu puxei o extratozão, lá saiu aquela folha enorme. Aí põe lá, DEV, ponto, devolvido, a linha 11. 1, 2, 3, devolveu uns 5 cheques. Falei, bom, agora eu estou enrolado, tem que esperar. Quando chegar o pagamento, eu vou lá e acerto e resgato o cheque. Só que eu esqueci que ainda tinha mais cheque para cair. E aí, para resumir a história, quando terminou essa situação, um dia eu estou lá no escritório, já estou saindo, 4 e pouco da tarde, o telefone tocou. Aí eu atendi o telefone, alô, tá, o escritório, tá, de advocacia, tá, pois não, o senhor quer falar com quem? Eu quero falar com o Davi. Eu falei, quem quer falar com ele? Já meu coração já veio aqui, né? Diga para ele que é o seu leal, aquele que é leal. Eu quero falar com o Davi, o desleal. Você vai falar o que para a pessoa? Irmão, se você não tem condição de alcançar um patamar, se satisfaça com aquilo que Deus deu para você. Espera. Foi uma vergonha. O patrão ficou sabendo, os outros colegas ficaram sabendo, e aí virou uma chacota, né? O seu leal ainda não ligou, ainda não, né? O leal está procurando o desleal. Mas graças a Deus, não fique envergonhado não, irmão, porque eu estou falando isso aqui publicamente, porque eu não tenho dificuldade de falar. Eu não sou hipócrita não, eu prego aquilo que vivo e vivo aquilo que prego. Eu demorei, tive que cortar todos aqueles desejos de menino solteiro, de moço solteiro, naquele tempo era o Habib's. Não é? Era o Habib's. Todo final de semana estava lá, fazendo média, porque eu tenho que cortar na pele. Não tem Habib's, não tem pastel na feira, não tem refrigerante. Tá com sede? Toma água, meu filho. Água mata a sede. Não dá para comprar o bifão, come ovo. Ninguém vai morrer comendo ovo. Eu já passei no tempo do Lodebar, que só tinha arroz e chuchu. Nunca morri de fome. Deus nunca deixou faltar. Ele continua sendo glorificado. Consegui pagar tudo, colocar a minha vida em ordem e prosseguir. Lembrando do que Paulo escreve lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, infelizmente, quando liga, né? Não é aqui não, é numas igrejas que tem aí, né? Liga procurando o obreiro, a obreira.
Quem é? O menino atende. Mãe, é o fulano. Fala que eu não estou. Ai, que miserável. Tudo isso, falta de administração. Eu quero que você seja a boca de Deus na vida desse irmão aí. Diga para ele: Deus tem muito mais para lhe dar. Aprenda a viver com contentamento. Se contente, irmão, com aquilo que Deus colocou na tua mão, e Deus vai honrar a sua fé. Você recebe essa palavra nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. A generosidade e liberalidade também está atrelada ao princípio da prosperidade. Toda pessoa próspera, Esther, ela é recompensada. Eu nunca vi um próspero que não seja recompensado. Nem que seja tempos depois. Terça-feira nós terminamos o culto aqui. Quero até que leve o microfone para o Juscelino. Pastor Juscelino, quero apresentar ele. Fica de pé, pastor Juscelino. Pastor Juscelino é nosso pastor do setor de Vila Espanhola. E eu fiz questão que ele viesse aqui hoje, porque a prosperidade, ela sempre estará atrelada à recompensa. Diga comigo: prosperidade andas de mão dada com a recompensa. Fica de pé aí, Juscelino. Pastor Juscelino é gerente de um grande mercado aqui. Eu não vou dizer qual é o nome, não tenho autorização para isso, mas ele é gerente de um mercado de expressão aqui na cidade. Quando eu terminei de pregar na terça-feira próxima passada, sentado lá tomando minha sopa, nós começamos a conversar e ele me contou uma experiência que ele vivenciou e ele ficou estarrecido com a forma com que Deus abençoa e prospera aqueles que são fiéis a Ele. Sabe o que é ser generoso? Ser generoso não é você sacrificar os seus para atender o outro. Ser generoso é fazer o que aquela viúva fez, e eu falei aqui a semana passada, com Eliseu, que chegou lá e disse para ela: me dá um pouquinho de água. Ela deu. O Eliseu falou para ela: escuta, dá para a senhora fazer alguma coisa para mim comer? Aí ela diz: olha, eu não tenho como fazer isso para você, profeta, pelo seguinte, porque eu só tenho um bocadinho de farinha aí na minha casa, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolinho para mim, meu filho, depois a gente vai morrer, porque nós não temos mais o que comer. Aí o profeta exercita a fé dela, já conhecendo o coração generoso dela, e diz: então faz o seguinte, entra lá, irmã Isabel, faz primeiro para mim, e depois você volta aqui. Ela não tutubiou. O texto não diz que ela brigou com o profeta, o texto não diz que ela puxou os cabelos, o texto não diz que ela fez escândalo, o texto simplesmente diz que ela foi, ouviu a voz do profeta, fez o bolo, pastor Djalma, voltou e entregou para o profeta. A Bíblia diz que a partir dali a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, abençoou a vida daquela mulher por um gesto de generosidade. E aí o pastor Juscelino me contou uma experiência que eu quero que ele conte para vocês. Vem cá, pastor, vem cá, conte aqui. Conte aqui, conte a bênção aí. Como dizia o Davi Miranda, conta a bênção. Escute o que é generosidade. Eu espero que não tenha nenhum avarento aqui, mas se tiver, você vai apanhar de mão grande aqui hoje. Glória. Pode, meu filho. Só os irmãos que a paz do Senhor. Eu tenho duas bênçãos para contar, irmãos. Primeiro, foi a salvação do meu filho, que ontem ele voltou para Jesus. Glória! Levante a tua mão, porque isso é só Deus que faz. Há mais de 20 anos afastado, uma vida difícil. E Jesus ontem quebrou todo o laço do diabo. Ele voltou. Levasse, rebanto. Eu estou imensamente alegre, não é? Eu estava de cabeça baixa, no púlpito, orando. E o pregador acabou de pregar, e eu falei assim: faça o apelo, rapaz. Eu nem tinha visto meu filho lá. Aí depois que eu estava de cabeça baixa, Jesus quebra todo o laço. Salva, Senhor. Quando eu vejo aquele Pentecostes no meio da igreja, que eu levanto a cabeça, está lá ele e a minha esposa abraçado, chorando, não é, irmãos? E o nome de Jesus sendo glorificado. A maior bênção foi essa. E a segunda é que dia 1º, na segunda-feira desse mês, chegou lá uma senhora, uma irmã,
E ela pegou um carrinho de compra, pegou um carrinho grande e começou a encher o carrinho de compra. Ela encheu, passou no caixa, deu os dados dela, número de telefone, e ela vai saindo. Aí a operadora perguntou para ela: senhora, qual é a forma de pagamento? Falou: não, eu não tenho nada para pagar. Eu falei com Jesus ontem à noite, ele mandou escolher um mercado aqui em Morato, e eu podia fazer a minha compra que ele ia pagar. E ficou todo mundo assim assustado, eu não estava presente, né? Me ligaram, eu não atendi telefone. Chamou o fiscal de caixa, chamou o subgerente, chamou a dona. Não, só tem que pagar. Jesus não está aqui não, senhora. Aqui não é de Jesus não, aqui é meu. Só tem que pagar. Oh, glória. Aí ela levantou 2 mãozinhas para cima e falou assim: ô Jesus, não deixa eu envergonhada não. Nisso estava passando outro cliente do lado do caixa desta irmã. Aí ele também não perguntou nada, não falou nada, só pôs a mão na carteira, tirou um cartão de débito e falou assim: pague a compra dela aqui. Eu não sei quanto deu, paga. Levante a tua mão para adorar o nome de Jesus. 840 reais e 30 centavos. Eu estou com o endereço da irmã aqui na minha carteira. Aí tudo bem, ela agradeceu a pessoa. Vai escutando aí, irmão. Ou antes disso, melhor dizendo, aí a fiscal de caixa, que é a gerente fiscal de caixa, falou para ela: se a senhora fosse pegar um pacote de arroz, 1 litro de óleo, ou meio quilo de café, tudo bem, a gente fazia uma vaquinha aqui, a gente pagava. Ela falou assim: minha senhora, Deus não mandou eu pegar um pacote de arroz, nem uma lata de óleo e um pacote de café. Ele mandou fazer uma compra. Tá bom. Aí, esse cliente foi lá, pagou. A mulher agradeceu a ele e foi embora. Não falou nada, foi embora. Entreguemos a compra da irmã. Aí depois nós vamos interrogar o rapaz, porque ele fez isso. Escuta aí. Aí ele falou assim: olha, Deus falou comigo ontem à noite, que seria no domingo, que Deus falou com a mulher. Falou comigo ontem à noite, que eu vinha no mercado fazer compra, e se eu visse alguém necessitado pedindo alguma coisa com dificuldade para me pagar a compra dela. Eu era morador de rua. Escuta aí, vaso. Eu era morador de rua. Achei 8 mil reais. E eu perguntei para o meu Deus o que era que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro assim. E Deus falou com ele: o dinheiro é seu. Só que se você encontrar alguém com dificuldade em um mercado, você paga a tua dívida e paga dele ou dela. Foi isso que eu fiz. E foi embora. Irmãos, agora o que eu quero dizer: isso é fé, irmãos. A mulher sem nem um centavo na carteira, irmãos. E Deus ouviu a oração dela. Deus falou com ela e falou com ele. Na firma está todo mundo até hoje assustado. Aí me perguntaram: pastor, o senhor sabe explicar o que é isso? Eu digo: não, isso é milagre. Milagre se vive e não se explica. E quem faz isso é Deus. A turma começaram a chorar. Irmão, está todo mundo assustado. Aí a dona, que ela é espírita, está tão assustada que falou: isso é combinado com esse homem, pastor. Ela combinou com ele. Falou: isso é a conversa do avarento. O avarento é assim mesmo. Vá lá no mesmo horário que eu vou e eu pago a sua conta e dá tudo certo. E falei assim: ô fulana, isso não é verdade. O nosso Deus, Ele chama a resistência aquilo que não existe. O nosso Deus abre porta onde não tem porta. O nosso Deus prepara a mesa em pleno deserto. Levanta a tua mão para adorar Aleluia! O nome do Senhor. Ai, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, irmãos, isso é só para crente. É só para quem crê. Eu tenho aqui o endereço dela aqui no meu bolso. Vou na Elabora, na rua 18 do Apoador, e eu vou ter o prazer de ir lá visitar ela. Amém? Agora, vocês pegaram aqui a fiação do negócio. Peraí, Juscelino. Quanto deu a compra, Juscelino? Deu 800 e uns quebradinhos. 800. Quanto é que foi que ele achou, Juscelino? 8 mil. Levanta a tua mão aí, porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar.
Todo generoso não ficará envergonhado. Deus sabe como recompensar aqueles que são fiéis. Deus abençoe, pastor Juscelino. Bom, então eu falei de caráter divino, falei de estilo de vida, falei de prosperidade como resultado de recompensa. E qual é o último pilar aqui? Bênção com satisfação. Todo crente abençoado porque o conceito de bênção tem duas vertentes, né? Tanto no grego como no hebraico. Mas no hebraico a palavra bênção quer dizer baraka. E ela denota a ideia daquele que foi alcançado por benevolências. A gente entende isso, por exemplo, quando a gente vai lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, se não me falha a memória. Lá nós temos um manual de vida próspera. Dá para colocar aí no texto? Eu acho que é 28 de Deuteronômio. Quem é que pode ler para mim aí? Vamos ler esse negócio aí. Porque é palavra de Deus, irmão. E palavra quebra a resistência, né? Vamos lá, olha lá. Agora, todas essas bênçãos, baraka no original do hebraico, lá a etimologia, baraka, bênção, ela tem uma condição. Ninguém é abençoado se não respeitar o princípio da obediência. Você sabia que a bênção de Deus está atrelada à nossa obediência? Ô, irmão, aprenda isso aqui, aprenda, nunca mais esqueça. Bênção não é ter só o dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso é uma consequência daquilo que Deus é na sua vida. Quem falou para você, quem é que aculturou na tua cabeça, se não o sistema capitalista, que para ser abençoado você precisa ter dinheiro? Isso é a maior mentira que o diabo tem lançado no meio dos nossos irmãos. Por isso, alguém ficou muito chocado aqui quando eu abri aqui uma janela. Não, mas o senhor não pode falar desse jeito com a igreja. Não só posso, como vou falar. Todas as vezes que eu sentir liberdade, eu vou falar. Eu usei o exemplo da casa onde eu não estou pastor. Uma igreja aqui com mais de 300 pessoas. Como é que pode uma igreja desse tamanho, 1/3 de dizimistas? Por quê? Porque a mente está atrelada ao exercício do dinheiro. Quem falou para você que o dinheiro é resultado pela tua bênção? A bênção não é a quantidade que você tem no banco. Aliás, não esqueça que o que está lá não foi pela tua capacidade, não, foi Deus que te deu. Porque o mesmo sol que nasce na tua cabeça, nasce na cabeça do ímpio também. A mesma prosperidade que você tem, Deus também pode conceder o ímpio. E aí eu explico isso usando aquela experiência de Asaf, Salmo 73. Aguenta aí que eu já vou ler aí. O Asaf entra em parafuso. O Asaf, quando vê a prosperidade do ímpio, ele diz, mas pera um pouquinho. Não estou entendendo isso. Se para ser abençoado eu tenho que ser obediente, por que é que o ímpio prospera mais do que eu? Era para ser o contrário. Eu que sou obediente é que tinha que prosperar e ele tinha que ficar roendo unha. Mas o que o Asaf vê é uma inversão de valores do ponto de vista humano. Porque enquanto ele se santifica, enquanto ele adora, enquanto ele vive uma vida de obediência a Deus, ele parece que não avança. E isso o incomoda, a ponto dele fazer uma declaração bombástica. Ele questiona Deus sobre esta situação. E eu vou parafrasear o texto, porque eu não quero me ater a ele. Mas é somente para refutar a ideia de que Deus, para nos trazer fidelidade, Ele precisa nos dar riqueza. Isso é uma mentira. Deus não quer que você o sirva por aquilo que Ele te dá, é sim por aquilo que Ele é na sua vida. Então Deus chamou o Asaf numa conversa de pé de ouvido, Esther, e diz, vem aqui, dá uma olhada aqui. Onde é que está o ímpio? Parafraseando o texto, o ímpio está lá fora. E você?
Eu estou aqui dentro. Então fica quietinho, rapaz, que se você está aqui dentro, você está guardado. Você não sabe o que é que vai acontecer lá fora. Fique tranquilo, porque o Deus dos céus está com as suas mãos estendidas para te dar vitória. Mas a bênção de Deus, ela é condicionada a um princípio. Diga comigo, a bênção de Deus está condicionada a um princípio majoritário. Qual é? Obediência. Esse negócio é difícil de fazer, irmão. Ser obediente. Mas olha o que é que diz o texto. Quem é que pode ler para mim? Que o meu óculos está... E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Segura só um pouquinho, porque olha o verbo. Olha o verbo. Então a condição para ser abençoado é obedecer, é ouvir, primeiro ouvir o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Guardar quer dizer reter. O sinônimo de guardar é reter, é segurar, é esconder. Depois ele vai dizer lá, se você fizer isso, o Senhor teu Deus, lá na primeira pessoa do singular, Deus, o teu Deus, te exaltará. O que é exaltar? Numa linguagem bem rasa, é te colocar em cima, é te fazer destacar. Numa linguagem bem coloquial, é fazer você diferente no meio dos iguais. Está todo mundo na prova, na mesma probabilidade de ganho, mas você se sobressai e glorifica o nome de Jesus. Eu tenho um amigo, experiência pastoral, uma igreja que eu fui pastor, que estive pastor, sempre falando, ensinando, orientando. Ele não era dizimista. E ele era resistente. Não, porque eu não vou ficar dando dinheiro para pastor. Essa é a fala do avarento, né? O avarento é um problema, irmão. O avarento é um problema. Não, vai dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para pastor. Isso é um absurdo. Mas quem falou para você que você dá dinheiro para pastor e para a igreja? Isso é bobo, rapaz. O dinheiro nem seu, não é? É meu, eu que trabalho. E aí eu fui trabalhando, convencendo. Eu vou contar esse segredinho aqui. Esse aqui eu posso contar, só não vou dizer o nome dele. Ele trabalha nas lojas 100 até hoje. Falei, o dia que você aprender a ser dizimista, você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. No período da pandemia, logo que voltou o funcionamento dos comércios, ninguém estava comprando nada. Por quê? Porque estava todo mundo 2 anos quase sem trabalhar. Só se for doido, se for xarope. Fazer dívida, se bem que tem uns crentes aventureiros aí que paga para ver. Espera aí, Davi, que você vai terminar de ler a leitura aí. Aí, como não estava vendendo nada e o cinto apertou, você sabe que vendedor, ele vive do quê? Do que ele vive? De comissão. Diga comigo, comissão. Até o nome é difícil de falar, dá uma angústia nesse trem. Então ele tinha um fixozinho, que é aquela base lá para comprar o lanchinho lá, mas o grosso é a comissão. Imagina o camarada trabalhando e dependendo de comissão e não tem nenhuma comissão. Aí ele fez uma prova com Deus. Ele diz, eu vou fazer o seguinte, se Deus é tudo isso que o pastor Abacuque está falando, eu vou descobrir agora. Mas ele não falou nada para ninguém, isso aí é Deus, e eu gosto disso. Que aí você exercita a fé. Eu vou pegar do meu fixo e eu não vou dar o percentual que normalmente se deve dar. Eu vou dobrar. Eu quero ver se Deus é Deus mesmo. Ele fez no primeiro mês, não aconteceu nada. Ele fez no segundo mês, não aconteceu nada.
No terceiro mês o diabo cirandou a mente dele, por isso que Tiago diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Rapaz, se tu der o teu dinheiro nessa pegada que você está dando aí, no próximo mês, que é o quarto, tu não vai ter para comer. Aí ele disse que parou, falou, rapaz, não é que é verdade mesmo esse negócio? Sabia que o pastor estava blefando. Mas diz que na hora lá de fazer a separação, que eu não sei lá como é que foi, eu não sei o detalhe, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu estou que nem Naamã. O milagre para o Naamã receber precisou mergulhar 7 vezes, eu só estou na terceira e estou criando cara, eu vou dar. Entendeu? E ele esqueceu. 15 dias, diga comigo, 15 dias. 15 dias depois, começou a entrar gente na loja. Como ele é muito conhecido, então diz que o cliente entrava na loja, aquele monte de vendedor parado. Você já viu o vendedor desses comércios? Fica tudo na porta, conversando, falando mal da vida dos outros, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. É exagero, vai. É porque não tinha movimento. Aí as pessoas começavam a entrar na loja e via aquele monte de vendedor encostado nos produtos. Aí quando olhava, mirava nele, ia nele. Enquanto um vendia, fazia uma venda, ele fazia 10. Quando terminou os 15 dias restantes do mês, ele tinha vendido aquilo que ele não tinha vendido no mês anterior. Ele triplicou de venda. E aí estourou. Aí ele chegou na igreja, desconfiado, e falou, eu tenho uma bênção para contar para o senhor. A incredulidade é um problema, irmãos. É um problema. Mas eu vou esperar mais um mês. Mas eu não sabia de nada, mas o Espírito de Deus me impulsionou, Zé Luiz. Eu falei, você quer saber de uma coisa, meu filho? Não conte, não. Já que você está com dúvida, deixa para você contar o que você queria contar para mim agora no final do ano. E eu falei para ele por impulso, e agora eu entendo que foi o Espírito de Deus que me impulsionou a dizer para ele. Falei, Deus tem muito mais para te dar, muito mais daquilo que você pede, muito mais daquilo que você pensa. Efésios 3:20, segundo o poder, Filipenses 3:20, segundo o poder de Deus que em nós opera. Chegou no final do ano, ele disse, pastor, culto de final de ano, eu quero contar uma benção. E aí ele contou na igreja que o ano pós-pandemia foi o melhor ano de trabalho que ele teve naquela instituição Loja 100. Disse, pastor, eu estou na Loja 100, naquele tempo estava 9 anos, deve estar chegando aí a casa dos 13, 14 anos, que ele está lá até hoje. Esses dias eu fui lá comprar um negocinho com ele. Ele disse que naquele ano, que foi logo que terminou a pandemia, ele disse que as vendas que ele realizou externo naquele ano superaram os 9 anos de trabalho que ele tinha na empresa. Sabe por quê? Porque ele exercitou, não foi simplesmente a sua fé, mas o princípio da obediência. Deus se encarrega de exaltar aquele que é fiel. Levante a tua mão direita, porque eu quero profetizar na autoridade do Espírito de Deus. Deus vai exaltar você na tua fidelidade, na tua obediência. Do pouco Deus vai fazer se tornar muito, vai confundir os inimigos e vai glorificar o nome dele na tua vida. Quem crê pode glorificar e bendizer o nome de Jesus. Estou sentindo Deus aqui nessa noite. E olha que eu nem comecei a pregar ainda, rapaz. Meu Deus. Leia aí, Davi. Lê de novo, Davi, que eu já te cortei. Lê tudo. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pode continuar lendo. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Eita. E te alcançarão. Eita. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus.
Bendito serás tu na cidade. Vai levantando a tua mão. Bendito serás tu no campo. Elebasse. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Assim, o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O último. E o Senhor te dará abundância. Não, o Senhor te abrirá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Levante a tua mão para adorar o nome do Senhor, porque essa é a bênção da generosidade. Eita, meu Deus do céu! Bênção com satisfação. Sabe o que o livro de Deuteronômio está dizendo? É que quando a bênção te alcança, você se satisfaz com o mínimo, com aquilo que você acha, que alguns acham que não é suficiente, para você é suficiente para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Diz aí para o teu irmão: Deus vai fazer. Diga aí para ele: Deus vai fazer muito mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, porque a bênção do Senhor enriquece, oh meu Deus, e ela não acrescenta dores. Irmãos, escute, eu estou sentindo a autoridade de Deus para falar. Se prepara para viver o extraordinário. Faltam 90 dias aí, 90 e poucos dias para terminar o ano. Estou falando para você que está pendurado, você que está, não gosto dessa linguagem, mas é oportuno. Você que está na pindaíba, você que fica olhando lá, colocou na sua geladeira um quadro com as suas contas. Eu estou dizendo no poder da palavra que Deus vai te dar o escape. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito e vai glorificar o nome de Jesus na sua vida. Agora, quando Deus te abençoar, dá uma olhada aí para o teu irmão e diz assim para ele: seja a boca de Deus, seja profeta, diga aí, quando Deus te abençoar, não esqueça da onde tu veio. Diz o Samuel Mariano que a cama é para carregar. Diga para ele: não larga a tua cama, não. Não largue as tuas origens, não. Aprenda a olhar para trás, não como sinal de retrocesso, mas como sinal de aprendizado e de dependência de Deus na sua vida, porque você vai se lembrar do culto desta noite. Alguns de vocês, me diz o Espírito de Deus ao meu coração, que serão impactados pela bênção de Deus como você nunca viu antes. Deus vai honrar a sua fé como honrou a fé daquela senhora que
entrou no mercado sem dinheiro, só com a sua fé, a sua obediência e a sua generosidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu queria comentar o texto que eu li, mas já são 8:55. Então vamos para a Bíblia, vai. Eu li aqui terça-feira, mas nunca é demais repetir, né? Lê para mim aí, Provérbios 22:9. 22:9. Bote aí, terra. Manto. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Quem é generoso, eu vou aplicar a exegese. O que o Salomão está dizendo? Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Irmão, na vida do crente generoso não existe mesquinhez. E eu dei um exemplo prático aqui daquela campanha que a gente tem na Santa Ceia. Pastor, o senhor não pode falar isso, porque isso aí está atrelado ao meu direito de escolha. É lógico que está. Você faz da sua vida o que você quiser, meu filho. Eu só estou aqui para te orientar. Tem nada a ver com a tua vida, não. Faça o que tu quiser. Agora, quando tu estiver na prova, não fica aí importunando a gente. Eu preciso de oração porque eu estou na prova. Você está na prova porque você não vigiou. Generosidade é um estilo de vida. Então, quando a gente vai lá no mercado para comprar, para fazer a nossa compra, normalmente quando eu vou, a Elaine fala, o quilo. Eu não gosto nem dessa expressão quilo, né? Que eu acho que ela é muito engessada. Porque ninguém vive do quilo, né? Mas a ideia do quilo é de assistencialismo. E eu não consigo ver um Deus que nos ensina a viver sobre o prisma do assistencialismo. Eu conheço um Deus que é próspero e que tem prazer em abençoar. Então você chega lá no mercado, eu brinquei até com as irmãs aqui, pedi para falar de um tipo de arroz aí, deram uns 50 tipos de arroz aí. Mas para mim, eu vou usar o que eu compro lá, que a gente compra em casa, né? Eu quero comer o prato fino. E pro quilo? Não, manda o rosado lá, qual é que é o mais ruim que tem? Fala aí, Zé Luiz, qual é o mais ruim que tem? Você não sabe de nada. Você não sabe de nada, não. Esther, fala aí, qual é o mais ruim que tem? Barbolizado. Ih, rapaz, fala aí, irmã. Qual é, Isabel, o mais ruim que tem? Já sei, rapaz, o cara vai processar tu, hein? Fala aí, Juscelino, qual é o arroz de 4ª categoria? Tetra. Aí vai no mercado, pega o prato fino. Olha que ordinário. Vou comer prato fino. E pro irmão que está na prova, mete o Petra nele. Cuidado. Porque diz Salomão que na ambiência da generosidade. Diga comigo, quem é generoso? Mas diga mais alto, para o inferno ouvir, quem é generoso? O que é ser generoso? É não estar preso às coisas fungíveis, às coisas materiais. Diga, quem é generoso será abençoado, simplesmente porque repartiu o seu pão com quem precisava. Ponto. Provérbios 11:25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. E a alma generosa engordará. Isso aqui é espiritual, viu, irmãos? Com todo respeito, eu estou colocando do ponto de vista bíblico. Eu não estou aqui para fazer ironia com as dificuldades de ninguém, e nem estou aqui para fazer tragédia e colocar isso como uma forma de vitimismo. Mas dá uma olhada quando a pessoa é avarenta. Trabalha em 5 empregos,
não dá um tostão de réis para ninguém, guarda o dinheiro debaixo do colchão, e a avareza está exteriorizada na sua própria vida cotidiana. Com todo respeito, anda mulambento, derrubado, desarrumado, pode olhar o que eu estou falando. Reclama de tudo, murmura de tudo, tudo para ele tem defeito, é só ele que é bom, só ele que é o certo, e não sai daquilo. Mas a alma generosa, é o caso da viúva de Marcos 12:41, pobre, Jesus está dizendo, não sou eu não, ela era pobre de marré. E por que pobre? Porque era viúva, e as viúvas tinham uma proteção na lei mosaica. Mas essa irmã foi para o culto, e no culto Jesus estava. Mateus diz que Jesus viu, Marcos só diz que quando ela entrou, Jesus a observou. E quando ela entrou com uma oferta, com algumas moedas. Essa moeda que ela colocou no gasofilácio, que esse é o nome dado, irmão João, ela tem o nome grego de lipton. O que era o lipton? Ela era uma derivação da moeda romana da época, chamada denário. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Era como se ela fosse aquela moedinha da catedral. Ela não era um dinheiro oficial, mas ela tinha livre circulação nos mercados. Mas o que acontecia com ela em relação ao denário? Ela tinha um valor diminuído. Ela era confeccionada num material que agora me foge o nome, mas ela tinha uma cor meio esbranquiçada, aquela cor encardida, que era a forma de se identificar. Ela era totalmente diferente do denário. Então o denário, ele tinha o valor de um dia de trabalho, e aquela moedinha chamada lipton, que era aquilo que a viúva tinha, e faz jus, porque diz o texto que ela era pobre, irmã Isabel. Seguramente ela vivia de ajuda de um e de outro. Então ela entrou no culto com o coração generoso, mas ela não tinha o dinheiro circulante que era costume daquela época para depositar. Mas isso não fechou a mão dela e não impediu ela de dar oferta. A mesma fé que motivava os discípulos de estarem lá com Jesus também motivou o coração dela, mas no cenário estavam os ricos. Aí Jesus ficou olhando ela entrando. Na hora da oferta, eu brinquei aqui, mas meu pai dizia, Davi, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Vocês já viram na hora da gente tirar a oferta? Eu fico olhando no púlpito, né? Porque aí, o púlpito é o reflexo da igreja. O que a gente faz no púlpito, vocês fazem aí embaixo. Aí na hora de tirar a oferta, dá um vento de espiritualidade nos obreiros que começa. Está fazendo o quê? Estou orando em espírito. Vai orar em espírito na tua casa. Agora é hora de você dar o exemplo. É verdade mesmo, irmã. Aí depois a gente quer ficar batendo na igreja. Mas os irmãos não cooperam. Mas lógico que não coopera. Você não coopera. Você não ajuda. Você não dá o exemplo. Seja o exemplo e você vai ver o nome de Jesus ser glorificado. Então o que ela faz? Ela pega aquela moedinha chamada lipton, que vem de lipto, ou liton, e ela deposita no gasofilácio. Quando ela faz aquilo, Jesus chama os discípulos e diz, dá uma olhada. A fila grande diz que os ricos, e é Marcos que usa essa expressão, diz que estava cheio de rico na igreja. Por isso que eu digo para você que riqueza não é sinônimo de bênção. A bênção é resultado da tua obediência. Você pode ser abençoado sem ser rico, mas o que você tem, o rico não tem. Você já parou para pensar nisso?
O que você tem, o rico não tem. O rico pode ter dinheiro, mas você tem paz. O rico pode ter muitos nomes e muitos títulos, mas o seu nome está escrito no livro da vida. O rico pode ter muitas casas para morar, mas você tem uma casa preparada nas mansões celestiais, que as ruas são de ouro. Você quer mais? Então seja fiel no pouco, e o Senhor vai te colocar sobre o mundo. Jesus chama os discípulos e diz: dá uma olhada. Ela depositando a moedinha lá, o Lipton. Eu até fiz uma anotação aqui que eu quero dividir com vocês, para a gente terminar aqui. Olha o que é que dizem os historiadores acerca deste episódio. A moeda chamava-se Lipton, do adjetivo neutro grego leton, que quer dizer pequeno, ou branco neutro, a mais insignificante das moedas romanas, que equivalia a 1/128 parte de um denário. Agora você imagina, não valia nada, diga comigo, não valia nada, mas era o que ela tinha. Irmão, Deus não está preocupado com a quantidade, não, você sabia disso? Isso é bobo, rapaz. Deus não fica colocando aqui preço e colocando zero no que você tem que fazer, não, porque tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. A saúde é dele, o carro é dele, a casa é dele, os filhos são dele, tudo dele. O emprego é dele, foi ele que te deu. A comida que tem lá na tua casa foi ele que te deu. Não, pastor, eu trabalhei muito, mas quem é que te deu saúde para você trabalhar? Isso é bobo, rapaz. Então olha que coisa interessante. A atitude da viúva foi exemplar e extraordinária. Por quê? O impressionante é que o acontecido naquela época acontece ainda hoje. Nós temos a presunção e a ousadia de achar que a gente pode impressionar Deus. Faz um estardalhaço para fazer questão de ser visto e de ser reconhecido, quando na verdade Deus não se impressiona com isso. Os tempos mudam, mas a essência humana, Wesley, é o que realmente importa. Isso aqui não muda. O comportamento humano não muda. Por isso que generosidade deve ser não só uma prática, deve se tornar um estilo de vida. Por quê? Porque ainda hoje o que pesa é o coração. Na hora da gente dar, a mão da gente fecha. E por que a mão da gente fecha? Porque o problema está no nosso coração. Querem um exemplo? O jovem rico. Chegou lá em Jesus, aquele movimento, Jesus abraçando as criancinhas, os discípulos do lado. Aí ele chegou lá, religioso, cumpridor da lei. Você quer mais que isso? Traduzindo, parafraseando, estava na igreja todo dia. Era cooperador, era assíduo. Chegava no sacerdote, está precisando de alguma coisa aí? Pagava, era pagador do dízimo. Aí ele, problema já que está no coração, Valdir, ele chegou para Jesus, né? Me desculpe aqui a fala, mas essa é a intenção do texto. Mateus, ele verbaliza isso de uma forma muito assertiva. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou: vai, vende tudo que tem. Olha o que Jesus falou: dá aos pobres, depois você volta e me segue. Diz o texto que ele saiu alegre, saiu triste. Por quê? Porque o problema dele não estava nos bens, o problema dele estava no coração. Ele não conseguia se desprender daquilo que prendia o seu coração. Sabe quando Deus vai abençoar a sua vida? É quando o seu dinheiro não for mais importante do que o cuidado de Deus, quando o seu diploma não for mais importante do que o cuidado de Deus, quando a sua casa não for prioridade, como deve ser prioridade a adoração a Deus. Aí você vai ver
Deus fazer um milagre na sua vida. Então o problema aqui está atrelado ao coração. O que vale é a disposição. O que importa no mundo espiritual é a liberalidade e não os bens. Isso aqui é meu. Mas é meu até enquanto, Esther, Deus disser para mim que é meu. Agora também não é para você sair fazendo, dando uma de Madre Teresa de Calcutá. Vou ajudar, vou dar. Não, irmão, tem critério. Não vai ajudar o braço curto, não, que ele vai continuar com o braço curto. Não tem aqui não. Tem nos lugares que a gente passa por aí, dorme até meio-dia, depois sai para procurar currículo. Quem é que vai receber currículo de uma pessoa dessa? A gíria popular, Deus ajuda quem cedo madruga, levanta, enfrenta, vai à luta. Corre atrás, porque Deus vai abençoar você, vai abrir uma porta. Não fica escolhendo não. Quando a gente está na prova, quando a gente está em Lodebar, tudo que vier é bênção de Deus. Inclusive se for Ziba que chegar lá na porta, dizendo para você, ó, o rei manda te chamar, arruma a tua bagagem e vai embora, porque Deus é poderoso para te fazer assentar na mesa. Não, eu não vou não. O mensageiro não tem credibilidade, é Ziba. Já pensou se Mefibosete fizesse isso? Então essa é a ideia, e aqui nós terminamos. A oferta, ela tem pelo menos 3 aspectos, e eu não vou comentar, só vou citar o texto. Primeiro, a oferta é um ato de amor. Vou usar o texto de Mateus, capítulo 12. Verso 1 do capítulo 12 de Mateus diz que observamos aquilo que está no texto, Jesus viu. Verso de número 2, Jesus também viu. Jesus vê 2 cenas intrigantes promovidas ou produzidas por aquela viúva. Primeiro vê ela entrar na fila. Jesus viu ela entrar na fila. E a fila era para os grandes, porque estavam ali selecionados os grandes príncipes de Israel. Parece uma contradição. Como é que pode, num ambiente onde só tem pessoas com estatura alta, com status alto, com status de importância, entra essa viúva desapercebida? Desapercebida para quem está com a riqueza no coração. Mas ela não estava com riqueza no coração, ela estava cheia de generosidade. Diz, eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu vou entregar, porque se eu entregar, Deus vai me abençoar. Pronto, Jesus viu isso. Depois Jesus vem no verso 2 do capítulo 12 de Mateus, olhe lá. Jesus vê de novo, vê o que? Ela sacar a moedinha, o Lipton, e depositar dentro do gasofilácio. Jesus sabia que faltava apenas 3 dias para a sua morte. Os seus pensamentos estavam tomados pelas coisas que lhe haveriam de acontecer. Mesmo assim, Jesus observou com atenção a conduta daquela viúva. Levante a tua mão direita, porque mais uma vez eu direciono essa palavra de autoridade para a tua vida. Deus está vendo o que você está fazendo. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Seja fiel, porque Deus está vendo e Ele é poderoso para abrir a porta da tua vida e glorificar o nome dEle através de você. Glória! Jesus estava pronto para morrer. Ninguém mandou, irmãos, eu acho isso fantástico. Ninguém, irmão João, mandou essa viúva ir lá na fila ofertar tudo o que ela tinha. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Diga rápido, sim ou não? E por que a gente fica fazendo rolo? Ninguém pediu. E Jesus também não pediu que ela ofertasse. Mas ela ofertou livremente, de forma espontânea, por amor e com alegria. 9 de Coríntios, segunda carta a Coríntios 9, 7. Deus ama o que dá com alegria. Essa é a oferta como ato de amor. Diga comigo, oferta. É um ato de amor. Os olhos do Senhor
estão em todo lugar. Nada é tão insignificante que escape dos olhos e da observação do nosso Deus. Nenhuma atitude é tão simples que passe desapercebida por Jesus. Até mesmo a descrição da viúva. Ela chegou ali escondidinha, ela não queria chamar a atenção. Até a descrição foi objeto do olhar poderoso de Jesus. Você acha que Deus não vai recompensar você pelo teu esforço? Você acha que não vai? Esses dias eu cheguei aqui, nós fizemos aqui a maratona da feijoada. E eu vi as irmãs trabalhando aqui a noite toda. E aí no carro eu falando com a Elane, meu Deus, essas irmãs vão ficar a noite toda aí. E aí o Espírito de Deus falou para mim, isso não é problema seu, isso é problema meu. Quem cuida sou eu, quem abençoa sou eu, quem prospera sou eu. Ninguém trabalha para o pastor da igreja, ninguém trabalha para o ministério. Aliás, temos um conceito errado de ver as coisas. Ninguém trabalha no ministério de Perus. Aqui nós trabalhamos para Deus no ministério de Perus, e Deus não fica devendo nada para ninguém, mesmo aqueles que não conseguem ser vistos por mim ou pela liderança, estão sendo vistos por Deus. Diga aí para o irmão que está do teu lado, Deus não te perde de vista. Capítulo 4 de Hebreus, verso 13 diz assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ele julga a insignificância ou a importância das atitudes, utilizando critério diferente dos critérios do homem. Jesus vê o coração e a intenção. Cuidado, cuidado. Não entra no espírito de Ananias e Safira. Pedro pediu alguma coisa? Pedro lançou a campanha da prosperidade lá. Pega o seu terreno, pega as suas propriedades, vende tudo e traz aqui. Foi isso que o texto está dizendo lá? Capítulo 12 lá de Atos, 12. Agora me fugiu o texto. 5, né? Capítulo 5. Pedro fez isso? Foi espontâneo. Agora, o espírito de avareza é um problema. Olha a conversa do Ananias. Aliás, a conversa quem começa foi a Safira. Ó, você vai na frente. Eu vou abrir um adendo aqui. Se tiver no campo da avareza, não ouça não. Cai fora. Ela falou, vai tu na frente. Tá lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Vamos lá, só para a gente terminar aqui, eu prometo que eu paro aqui. E reteve parte do preço. O que é reter? Ele segurou. Sabendo também a sua mulher, me ajude aí que eu não estou conseguindo enxergar daqui. Aí o Ananias chegou primeiro na igreja. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, obreiro. Vim trazer a minha oferta. Irmão, Deus quer saber do coração da gente. Você acha que eu estou preocupado em saber quanto que você vai colocar na salva? Isso não é problema meu, não. A minha responsabilidade é administrar o recurso que entra aqui. Esses dias disse que teve um murmurador aí que falou, para que esse pastor quer construir estacionamento, irmão? Se não constrói é porque não vai para a igreja, porque não tem onde guardar o carro. Quando a gente se impõe a querer fazer, para que vai construir? Se o anticristo vai vir, vai ficar tudo aí. Aí ele recebeu uma resposta que eu não gostaria de receber. Então, o Ananias chegou lá e contou essa história para o Pedro, falou, nós vendemos aqui a propriedade. E eu vim deixar a minha parte. É mesmo, Ananias? É. Aí o Pedro olhou para ele, porque isso é autoridade, é discernimento. Ô Ananias, me diga aqui um negócio. Por que Satanás, que é ele que é o causador de tudo isso, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí o Pedro tocou na ferida. E retivesse, do verbo reter, segurasse, camuflasse, escondesse, disfarçasse. Eu tenho muito desses problemas na convenção. Quando chega a convenção, o camarada não é dizimista, mas ele quer manter a ordem. Já tem gente que está rindo aqui que já sabe o que eu vou dizer. Eu não vou nem dizer, porque vai que tem alguém aí nessa sessão.
Quero constranger tu, não. Aí eu tenho que ficar lá no crivo. Não, espera um pouquinho, pastor. Vamos analisar com calma, que vai dar tudo certo. Não vai não. E aí a Bíblia vai dizer aqui. Disse então Pedro a Ananias. Vamos juntos. Vamos lá, juntos. Irmão, ninguém engana Deus, hein? Vamos lá, termina aí. Você já pensou, você chegar na igreja nos teus pés e sair dentro de um caixão? Mas o problema não é esse. O problema é que já estava combinado entre marido e mulher. Aí isso aqui sou eu, tá, irmão? Parafraseando o texto, né? Vou conjecturar aqui o texto. A Safira em casa, na frente do espelho, dando uma ajeitada, colocando uma chapinha. Chegou na igreja, aquele movimento, todo mundo assustado. Ela entra pela porta. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultado. Já tinha uma cova aberta, irmãos. Eu vou traduzir isso aqui no ambiente espiritual. Toma cuidado com as covas que você está cavando. Não brinque com as coisas de Deus. Não profane o altar de Deus. Não toque naquilo que é de Deus. Não zombe daquilo que é de Deus. Deus é santo, Ele é justiça, é amor, mas também é fogo consumidor. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: dize-me, vendeis por tanto aquela idade? E ela disse: sim, por tanto. Agora, não, segura aí. Agora Pedro já queria saber. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Mas agora, como já o Ananias já estava morto, Pedro falou: eu quero ver se ela vai confirmar essa história. Aí o que aconteceu? Então Pedro lhe disse: por que é que entre nós todos concertados para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés e sepultar o teu marido, e também te levarão aqui. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam na porta e a sepultaram junto do seu marido. Essa é a primeira igreja que tinha coveiro de plantão. A gente ri, mas isso é uma realidade. Que Deus possa nos abençoar. Que as nossas finanças possam se tornar prósperas, não pela nossa capacidade, mas por entendermos que é Deus quem nos abençoa. Estenda a sua mão novamente, levante ela bem alto, como você puder, porque eu quero profetizar bênção na tua vida. Eu quero declarar nessa noite a luz e na autoridade da palavra de Deus, que o devorador, que o migrador, que o cortador, que o destruidor, não haverão de entrar nos teus celeiros, não haverá de tocar nas tuas finanças, não haverá de entrar na tua despensa, não haverá de trazer tristeza ao teu coração, mas a bênção do Senhor que enriquece vai trazer alegria a você. Aonde você colocar a planta do teu pé e aonde as tuas mãos alcançarem, a bênção do Senhor estará contigo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Fique de pé e nós vamos terminar orando em nome do Senhor, já em seguida tirarmos os nossos dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. Eu quero pedir aqui a um irmão que seja dizimista, e eu vou direcionar. Passe o microfone lá para o pastor evangelista Ronilson, ele vai orar por nós. Ore, Ronilson. Cadê o microfone? Dê lá para ele, correndo, porque o meu horário já foi. Meu Deus.